Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a essa aula. Eu sou o Jonatas Verli. Essa daqui ela é uma aula de preparação para a jornada costureira de primeira. Nessa aula você vai aprender tudo o que você vai precisar para poder realizar a costura das três peças nos dias 23, 24 e 25 de novembro. Se você não está sabendo, nos dias 23, 24 e 25 de novembro vai acontecer a Jornada Costureira de Primeira, que é um evento online e 100% gratuito onde a gente vai fazer ao vivo a confecção de três peças, que é uma calça pantalona com cós de elástico, um kimono e uma blusa clássica com decote em V. Nessa aula nós vamos aprender como manusear uma máquina de costura, porque eu sei que muitas pessoas talvez estão iniciando ali na costura e eu quero dar algumas dicas para poder facilitar esse processo. Outra coisa, nós vamos conhecer os materiais que nós vamos precisar para poder realizar a confecção dessas três peças e eu também vou mostrar para vocês as ferramentas que são importantes para a gente poder costurar. E outra coisa, eu vou mostrar como que você pode adequar, por exemplo, a agulha correta, a regulagem correta do tecido. Você vai aprender de fato a se preparar para no dia do evento você conseguir colocar em prática todas as costuras que a gente vai ensinar. E outra coisa, quem fez a inscrição está presente lá no grupo do WhatsApp, vai receber tanto o manual do participante, que é esse manual aqui com várias dicas de tecido, mostrando um pouco sobre as peças, e também vai receber um molde da almofada que nós vamos confeccionar também nessa aula, que é uma almofada de alfaiate. Essa almofada de alfaiate nós vamos aprender ela hoje nessa aula também, e ela vai servir como base para a gente poder passar a peça. Ela serve, é muito útil, é uma ferramenta assim muito fundamental e serve até mesmo para você que talvez esteja iniciando na costura, fazer seu primeiro projeto. As três peças que nós vamos aprender nos dias do evento são a calça pantalona com cós de elástico, super confortável, muito elegante. Nós vamos aprender também como costurar um kimono, que é uma peça assim bem fresquinha, que dá para utilizar até mesmo como uma saída de praia. É uma peça muito versátil. E também nós vamos aprender a costurar uma blusa clássica com decote em V. É uma blusinha assim que dá para você utilizar em diferentes ocasiões. Também, nessa aula, eu vou mostrar as ferramentas que nós vamos precisar, vou mostrar também todos os materiais que nós vamos utilizar e é uma aula de preparação. Essa daqui é uma aula onde você vai se preparar para no dia do evento você já estar preparada ou preparado para você conseguir colocar em prática. Lembrando que quem fizer a inscrição, estiver dentro do grupo, vai receber todos os materiais, tanto o manual quanto os moldes das três peças. E esse evento ele vai servir para fazer o lançamento do curso Costureira de Primeira. No último dia, no dia 25, depois que a gente confeccionar a última peça, será aberto as matrículas para o curso Costureira de Primeira, que é um curso que eu fiz, que eu produzi, que conta com mais de 300 aulas. É um curso que ele vai do iniciante ao avançado, é um curso completo e no dia 18 eu vou fazer uma live explicando tudo o que tem dentro do curso Costureira de Primeira. Mas nessa aula a gente vai voltar porque nós vamos nos preparar para o evento. Mas eu não quero falar muito sobre o curso ainda, porque no dia 18, às 2 horas da tarde, no sábado, eu vou fazer uma live e nessa live eu vou explicar para vocês, vou responder todas as dúvidas sobre o curso. Nós vamos ver como que é o curso Costureira de Primeira por dentro. E nessa live vocês vão poder tirar dúvidas, vão poder perguntar sobre o curso e vai ser tudo ao vivo, vai ser aqui no meu canal às 2 horas da tarde. A primeira coisa que nós vamos precisar para confeccionar essas peças é da máquina de costura. E você pode utilizar a máquina que você tiver, independente do modelo, independente da marca que você tiver, você pode utilizar a sua máquina. Basicamente eu utilizei costura reta e você precisa de uma forma de fazer o acabamento nas peças. E nisso a gente pode utilizar ou a overlock, se você tiver. Se você não tem, não tem problema. Você pode utilizar o zigue-zague para o tecido não desfiar. Aqui eu separei alguns materiais que eles são fundamentais, porque os tecidos que eu escolhi para fazer as peças são tecidos mais leves, tecidos mais finos, e eu vou mostrar para vocês aqui agora as agulhas ideais para costurar tecidos mais leves. A primeira coisa que nós precisamos fazer é escolher a agulha correta para a gente poder costurar o tecido. Nesse caso aqui eu vou utilizar viscose e viscolinho para confeccionar as três peças. O kimono eu fiz utilizando viscose, a parte da calça eu utilizei viscolinho e a blusa também eu utilizei um tipo de viscolinho. Quando a gente utiliza tecidos mais finos, é muito interessante utilizar agulhas que são mais finas para não danificar o tecido. Essa daqui é a agulhinha mais fina que eu tenho, que ela é a número 9. Ó. Ela é a 9, é uma agulha bem fininha. Também você pode utilizar a agulha 10.
que é essa daqui, ela é mais fininha também. Se não tiver a 10, você pode utilizar a 11. Tudo vai depender de acordo do tecido. Se você estiver trabalhando, por exemplo, com uma seda, um tecido mais delicado, aí você vai para as agulhas mais fininhas. Até mesmo uma agulha 12 dá para utilizar para costurar. Sempre que a gente utiliza um tecido grosso, a gente utiliza uma agulha um pouquinho mais grossa. Tecido fino, agulha mais fina. Aqui eu tenho várias tesouras, mas você não precisa de muitas tesouras. Eu recomendo uma tesoura para você cortar papel e uma tesoura para você cortar tecido. Aqui eu tenho também a tesourinha de pique, que é uma opção que você pode utilizar para acabamentos. Eu também tenho a tesoura elétrica, que inclusive eu usei essa daqui para poder cortar as peças, pela praticidade também, mas quando você está começando na costura, você precisa somente de 2 tesouras, porque a gente não usa tesoura de cortar tecido para poder cortar papel. Aí você vai precisar utilizar a linha de acordo com a cor do seu tecido. Eu separei só algumas aqui para poder mostrar para vocês, e vocês vão precisar de linhas para poder costurar as peças. Aí você pode utilizar de acordo com a cor do tecido. Uma linha que é muito bacana é a linha de 100% poliéster, que é uma das linhas que a gente mais utiliza. Aqui eu tenho alguns instrumentos para marcação no tecido. Eu tenho a canetinha fantasma, que a gente consegue riscar o tecido, depois a gente passa o ferro e a marcação some. Aqui eu tenho o carbono, que você pode também transferir essa tinta aqui do papel para o tecido. Se não tiver a canetinha fantasma, você pode marcar também com o giz de alfaiate. O meu tá bem quebradinho aqui, ó, mas a gente utiliza bastante, é uma coisa que é indispensável. Aqui eu tenho agulhas de mão. A agulha de mão ela é fundamental porque em várias etapas, por exemplo, se você está iniciando na costura, eu super recomendo você fazer linhavo nas peças antes de costurar. Por exemplo, tem etapas da peça que a gente precisa prender manualmente para depois efetuar o processo de costura. Por exemplo, eu sempre gosto de linhavar a pence antes de fazer o processo de costura para ela ficar com um acabamento bonito. A única sapatilha diferente, o único calcador também, que é o nome desse utensílio que a gente usa na máquina, eu vou usar somente esse aqui de diferente, que é o calcador para zíper comum. E o calcador que já vem na máquina, que é aquele calcador com um pezinho básico da máquina. O único diferente que eu vou usar é esse aqui, que também na maioria das máquinas já vem com ele. Aí ele vai ajudar para a gente poder fazer a fixação do elástico na calça. Falando do elástico, você vai precisar de elástico com 4 centímetros. Esse aqui ele tem 4 centímetros de largura, veja só, assim. Aí o comprimento dele você vai utilizar de acordo com o tamanho da peça e isso vai vir anotado no molde, para a gente poder colocar no cos da calça. Também nós vamos precisar de papel A4, porque os moldes você vai imprimir eles no papel A4, depois você vai fazer a junção e o seu molde você vai ver que ele vai ficar em tamanho real, dessa forma, ó. Aqui eu tenho um molde já impresso, unido, então eu deixei dessa forma porque é mais prático. Eu sei que nem todo mundo tem condições de, por exemplo, levar um molde para poder imprimir em uma gráfica. Então assim facilita mais porque em uma impressora comum você vai conseguir imprimir os moldes e montar. Aqui eu tenho também o manual que eu disponibilizei lá dentro do grupo. Esse manual, dentro dele tem várias explicações sobre o evento, o cronograma, também tem um pouquinho aqui sobre as informações das peças. E dentro desse manual eu deixei esse molde, ó, que é o molde da almofada de alfaiate que nós vamos confeccionar também nessa aula. Também você vai precisar dos itens de passadoria, que é o ferro de passar, que grande parte das costuras a gente utiliza, como por exemplo, você fez uma costura e você quer deixar ela bem lisinha, bem bonita, você precisa passar o ferro. Outra coisa, o ferro ele serve também para você conseguir aplicar entretelas. Eu tenho aqui 2 tipos de entretelas e também nós vamos aprender como fazer o processo de aplicação nas aulas. A entretela é um tipo de estrutura que a gente aplica no tecido, seja ela por calor do ferro ou até mesmo através de costura. Mas a mais comum que a gente mais vê é a entretela termocolante, que ela adere ao tecido com calor e ela está muito presente nas golas, em punhos, em peças mais estruturadas, ou até mesmo em partes internas que a gente nem vê, mas as entretelas estão ali. E para isso a gente precisa dos itens de passadoria, de uma tábua de passar, da entretela, da almofada também para poder abrir as costuras, como por exemplo a costura de uma manga, onde nós vamos fazer a blusinha que tem a manga.
Eu uso essa almofada para poder passar e deixar bem bonita, bem lisinha. Então esses itens são fundamentais também. Outra coisa que é fundamental e eu esqueci de falar e sempre está no pescoço da costureira e a costureira não sabe onde está, é a fita métrica. A fita métrica ela serve para a gente poder tirar todas as medidas e a gente nunca encontra. A minha estava aqui, eu esqueci de falar e eu estou falando agora. Ai. A fita métrica é um instrumento assim fundamental que a gente usa para tomada das medidas. A máquina de costura que eu vou mostrar aqui para vocês é a Facilita Pro. Lembrando que cada modelo de máquina, cada estilo de máquina tem uma forma de configuração, porém tudo é muito parecido nas máquinas. Por exemplo, aqui do lado eu tenho o seletor de pontos, que eu posso mudar e fazer a mudança do ponto da minha máquina. O ponto que a gente mais vai utilizar é o ponto reto, e se caso você não tiver, por exemplo, uma máquina overlock, você pode regular e fazer o acabamento nas bordas do tecido com o zigue-zague. São esses dois pontos que são os que nós vamos utilizar para essas tarefas que nós vamos realizar no evento. Aqui na parte de cima nós temos a distância do ponto, o comprimento daquele ponto que nós vamos fazer. O tamanho ideal para poder unir tecidos é em torno de 2,5. Porém, quando a gente trabalha com tecidos mais finos, normalmente eu gosto de colocar em 2. Tudo vai depender do teste que você vai fazer. Você precisa testar primeiro, cortar um retalho do tecido e testar. Por que que eu não falo um valor certo? Use tanto. Use 2,5 sempre, porque dependendo do tecido, talvez não funcione 2,5. Você precise, ó, diminuir um pouquinho mais ou diminuir um pouquinho menos. Então você vai ter que testar, mas o ideal para a união de tecidos é em torno de 2, 2,5. Dependendo do tecido, você coloca até 3, se for um tecido mais grosso. Mas para tecidos como a viscose, viscolinho, eu gosto de colocar em torno de 2 a 2,5. Aqui na parte de cima da máquina eu tenho alguns discos que eu faço a regulagem. Aqui do lado eu vou regular a largura, por exemplo, do zigue-zague que a minha máquina vai fazer, eu regulo por aqui. Quando eu coloco em 0, ela vai costurar reto. Aqui é a posição da agulha, eu faço a mudança. Se eu quero, por exemplo, colocar a agulha toda para a direita, eu rodo para cá. Se eu quero colocar ela toda para a esquerda, eu rodo para cá. O comum é sempre a gente usar ela no meio. E aqui do lado eu tenho uma tensão. Isso aqui é onde a gente faz a regulagem, por exemplo. De acordo com o tecido que você utilizar, você precisa ou diminuir um pouquinho a tensão ou aumentar. O comum, na maior parte das vezes, é eu colocar na metade, que é 5, aí você faz a regulagem, a calibração desse ponto. Se o ponto, por exemplo, estiver muito folgado, você pode apertar aqui, ou se ele estiver muito tensionado, você pode folgar ele aqui também. Tudo a gente precisa testar na máquina antes de começar o processo de costura, porque para cada tecido a gente faz uma regulagem diferente. Às vezes a mesma regulagem funciona em outro tecido, então a gente precisa saber manusear a máquina. E aqui no canal já tem vídeo onde eu mostro como que você pode fazer todo o manuseio dessa máquina aqui. Agora nós vamos começar a passagem de linha e eu vou encher a bobina. Eu vou pegar a linha de poliéster e vou começar aqui o processo de enchimento da bobina, que é a primeira etapa que a gente faz na costura. Passo aqui por dentro do disquinho de tensão, dou algumas voltas aqui, assim. É muito importante que essa linha aqui da bobina ela esteja bem tensionada, bem certinha, assim. Finalizei aqui o processo de enchimento da bobina, eu posso puxar e removê-la. Agora eu vou fazer o processo aqui de colocação da bobina. Tenho que me atentar bastante ao lado correto que eu vou colocar. Venho, passo aqui por dentro do friso, dessa forma. Aí agora eu vou começar a colocar, puxo a linha para trás assim, coloco aqui. E eu já vou colocar agora a linha por cima. É só você seguir, ó, passo 1, eu vou passar aqui bem certinho, ó. Passo 2, venho. Venho aqui pelo passo 3, desço. Passo 4, passo pela lançadeira. Hoje em dia as máquinas, elas têm esse passo a passo aqui na frente para poder facilitar. Passo aqui por trás, ó, passo 6. Aqui nessa parte, ó, da frente da agulha, eu vou passar a linha dessa forma, assim. Vou subir a agulha para a posição mais alta. E é só passar a linha agora pela agulha. Algumas máquinas, elas vêm com um passador de linha automático, que é essa ferramenta que tem aqui do lado. Muitas pessoas têm dúvida nessa parte, porque acha que é só abaixar, apertar, que a linha passa. Não, você precisa, ó, encaixar dentro da agulha certinho. Encaixou? Aí você vem, passa aqui do ladinho, ó.
A primeira coisa que você precisa fazer é isso, depois puxar, assim, e a máquina ela faz a passagem de linha. Se você não conseguir usar passador, é só você passar a linha da frente para trás e é o mesmo processo. Não é só você abaixar e apertar, ó. Ele não encaixa se você faz assim. Você tem que, ó, encaixar, segurar e, ó, você manualmente, ó, força ele um pouquinho para a direita, assim, até você ver que ele, ó, encaixou, passou por dentro da agulha. Aí você vem, passa a linha aqui dessa forma, ó, e vem de baixo para cima, segura aqui a agulha, eu gosto sempre de segurar com o dedo por trás e puxo, ó, assim. Aí a linha ela é passada pela agulha dessa forma. Seguro a linha, dou um pontinho para baixo, ó, segurando a linha, e eu vou pescar a linha de baixo para cima, ergo o pezinho da máquina, coloco a linha para trás e a minha máquina já está pronta para poder costurar. Agora eu vou pegar dois tecidinhos aqui e vou fazer um teste para poder ver se está tudo certo. Posiciono, faço um retrocesso no início através desse botão, costuro um pouquinho para frente, para trás e vou costurar até fechar unindo aqui o meu tecido para ver se deu tudo certo. Faço um retrocesso aqui no final, desse jeito, ó. Vi que deu tudo certo, eu vou analisar a costura. Eu estou usando a linha preta aqui mesmo para facilitar a visualização, mas o ideal é sempre usar a linha da mesma cor do tecido, ó. Aqui depois, quando a gente passar, vai ficar bem lisinho e bem bonito. Agora eu vou mostrar uma forma simples de fazer o acabamento. Eu vou selecionar o ponto em zigue-zague da minha máquina e aqui na parte superior eu vou rodar e vou decidir a largura que eu quero. Eu vou colocar aqui em torno de 3,5, ó, nessa parte superior, e você pode testar para poder conhecer a largura que fica bacana. Aí agora eu vou costurar na borda do tecido para o tecido não desfiar. Aí agora eu vou aplicar o zigue-zague na borda do tecido para ele não desfiar. Eu achei que ele ficou um pouquinho pequeno, aí eu vou aumentar aqui agora, vou colocar ele em torno de 4,5. Por isso que é interessante você ir fazendo esses testes para você ir conhecendo. Pronto. Esse tamanho aqui ficaria interessante, ó. Um zigue-zague simples, um pontinho de acabamento aqui para o tecido não desfiar. E é uma forma também para quem não tem uma máquina overlock, é uma forma de você fazer um acabamento. Lembrando que existem muitas outras formas mais sofisticadas e mais refinadas de fazer o acabamento, como costura inglesa, francesa, costura com viés, tem várias formas. Essa é uma forma mais simples que você pode utilizar. Tudo certo aqui com a máquina, já fiz todo o processo aqui de regulagem, passei a linha, vi que deu tudo certo, mostrei para vocês os pontos que nós vamos utilizar. Agora nós vamos começar o processo de costura da nossa almofada de alfaiate. Nós vamos começar esse projeto prático para você já ter essa almofada, até porque ela é um item interessante, porque na passadoria de várias peças ela vai auxiliar e vocês vão ter dentro do material o molde dessa almofada que vocês vão poder fazer. Agora nós vamos começar o processo de confecção dessa almofada de alfaiate, que mais para frente, no dia da jornada, nós vamos utilizar. Aí o molde ele tá lá dentro do grupo, eu já disponibilizei. Se você ainda não está participando do grupo, o link está aí abaixo, é só você entrar. Aí aqui agora eu vou pegar e vou prender com alfinetinhos, desse jeito. Essa almofada ela vai servir para a gente efetuar todas as passadorias, não só dessas peças, mas você pode utilizar para passar muitas outras peças. Prendi aqui com alfinetinho, agora eu vou cortar. Efetuei aqui o corte, eu vou ter duas partes. Uma que eu vou utilizar por baixo, você pode fazer com o tecido que você quiser. Aqui nesse caso eu vou utilizar esse tecido, que ele é um tecidinho de tapeçaria, ele é um tecido mais grosso,
e ele aguenta mais calor, mas você pode fazer com qualquer tecido. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, levar a máquina de costura desse jeito. Aqui no meu molde, ó, eu tenho essa parte de baixo. Nós vamos passar uma costura colocando aqui o lado certo, com o lado certo do tecido, assim. E nós vamos passar uma costura, deixando essa parte aqui de baixo, ó, aberta. Eu vou começar daqui, fazer essa parte de volta, e depois eu vou deixar essa parte aqui de baixo aberta. A primeira coisa que eu faço, ó, eu pego aqui o meu tecido, lado certo com lado certo, e vou alfinetar, desse jeito. Alinhando todas as bordas, assim. Prendo com alguns alfinetinhos. Os alfinetes, eles ajudam muito nessa etapa, quando a gente precisa fazer, principalmente costuras mais difíceis. Essa daqui é uma costura mais fácil, é uma costura circular que você vai fazer, meio oval. Aí eu prendi aqui desse jeito, com os alfinetinhos. Agora eu levo a máquina de costura e eu vou deixar essa parte aqui de baixo, ó, aberta. Nós vamos costurar, depois desvirar e essa parte de baixo nós vamos fechar ela manualmente. Agora eu vou começar aqui o processo de costura, alinho bem certinho e vou costurar 1 cm, deixando essa parte de baixo sem costurar. Faço um retrocesso. E eu vou girando o tecido, removo o alfinete e costuro. Ajeito. Quando estiver chegando aqui próximo ao final, eu vou com bastante cuidado. E faço um retrocesso, que é costurar para trás. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uns piquezinhos aqui na minha peça, assim. Sempre quando a gente faz uma costura ela mais curva, onde é uma região que é um pouco assim arredondada e nós vamos desvirar, a gente precisa fazer esses piquezinhos, tomando muito cuidado para não atingir a costura. Isso aqui é só para poder, quando a gente colocar para o lado correto, virar bonitinho e ficar bem redondinho. Ajeito. Aí agora o que que eu faço? Eu vou pegar e vou virar pro lado certo, assim. Ajeito. Ó. Aí agora nessa próxima etapa, o que que você pode fazer? Nós vamos precisar encher. Agora eu gosto de encher com retalhos. Eu sempre tenho vários retalhos, então é até uma forma de aproveitar esses retalhos. Aí eu vou começar a encher. Você pode colocar, se você tiver aquela mantinha de enchimento mesmo que a gente usa em almofada. Porém, se você quiser reciclar, pegar esses retalhinhos de tecido que a gente tem, corta em pedacinhos pequenos e vai enchendo, desse jeito. Ó, tudo pedacinho de tecido que talvez seria jogado fora e eu vou reaproveitar. E ainda vou criar uma ferramenta de trabalho que é muito importante, que é muito incrível, que é uma ferramenta para auxiliar na passadoria. Aí eu vou enchendo, ó, assim. Aí eu sempre vou, ó, dando uma amassadinha para ela ir assentando. Coloco, aí, ó, vou fazendo assim. Existem vários formatos de almofada de alfaiate. Tem almofada para poder passar manga. Essa daqui é uma das mais usadas. Eu gosto bastante dessa. Aí eu vou enchendo aqui. Quando ela estiver totalmente cheia, eu já vou voltar para vocês verem como que ela vai ficar. Não tem segredo, é só enchendo mesmo. E à medida que você for enchendo, você vai, ó, moldando ela desse jeito assim, ó. Dá umas batidinhas, ó, ela vai ganhando forma, vai enchendo. Enchi aqui a minha almofada, por enquanto ela tá desse jeito. Depois ela vai ficar mais arredondada. Aqui na parte de cima, ó, que nós deixamos aberta, ela vai ficar assim. Aí o que que eu faço agora? Com a agulha e linha, eu vou fechar aqui essa parte superior para poder ter um acabamento nessa parte, ó. Eu puxo, dobro, assim. E eu vou vir com agulha e linha e vou fazer alguns pontinhos invisíveis aqui nessa região, para poder ter um acabamento, assim. E fechar aqui essa parte, desse jeito.
Aí eu vou fazendo um ponto que ele chama de ponto de casamento, que é um pontinho que a gente usa para poder fechar regiões assim. Aí eu vou dando os pontinhos manuais, reforço bem para não ficar aberto, ó, nessa parte de cima. Aí eu vou fazendo esse pontinho, ó, tô quase chegando aqui no final, ó. Pego, e o mais importante é a costura ficar invisível. Pego um pedacinho aqui da parte do lado de cá e vou caminhando, ó, mantendo bem fechadinho aqui. Agora eu vou do outro lado e faço essa espécie de zigue-zague, ó, assim. Veja só como que o acabamento ele vai ficando por enquanto. Depois a gente vai assentar melhor essa parte aqui. Aí agora eu vou fazer o arremate nessa pontinha que eu vou dar alguns nozinhos para ela não abrir. Aí você pode passar dependendo até mais de uma costura se você quiser. Ó, aqui eu vou fazer um nozinho para a gente poder finalizar nossa almofada. Só dar uns tapinhas nela agora para poder ir distribuindo e ela ficar bem redondinha e você já vai ter a sua almofada de alfaiate. De tempos em tempos você precisa fazer uma nova porque o tecido por fora ele vai manchando, ele vai se desgastando, então é muito bacana sempre ter uma almofada. É um item de passadoria assim bacana. Talvez você não tenha uma tábua, mas você já pode ter a almofada, ela já vai servir para você passar várias regiões e várias áreas difíceis, várias áreas curvas. Aí você pode usar o tecido que você quiser, sem falar que é um item de alfaiate, é um item bonito, que dá para você colocar uma cordinha, expor no seu ateliê, fica bem bacana. E essa daqui é a nossa aula de aquecimento, onde nós aprendemos como utilizar a máquina de costura de forma rápida, entender um pouco sobre os pontos que nós vamos utilizar. Lembrando que aqui no canal você tem aulas completas sobre a máquina de costura que você pode ver. Tem um review completo só sobre essa máquina aqui, que é a Singer Facilita Pro. Então, se você ainda não fez sua inscrição, ainda dá tempo para você fazer, através do link que está aqui abaixo. Nos dias 23, 24 e 25 de novembro, eu estarei aqui costurando 3 peças com vocês. Quem está dentro do grupo já vai ter acesso aos moldes, vai ter acesso ao molde, aos materiais, tudo que está presente dentro da jornada. Também no dia 18 vai ter uma live aqui às 2 horas da tarde, você já anota aí na sua agenda e nessa live vai ter um sorteio. Então, um grande abraço, em breve eu volto, aguardo vocês.